Gente, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Surdez em Foco. Hoje a gente está com o cine debate do filme Coda, No Ritmo do Coração, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos, pretos. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros. Eu uso um óculos de usando uma blusa cinza, um batom cor-de-rosa claro, 3 brincos em cada orelha e um colar verde. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, do lado direito um espelho, do lado esquerdo um leque desses decorativos e luminária de ambos os lados. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, né, aqui em Porto Seguro. A gente estaria hoje com o professor Félix, também professor de Libras e de Educação Inclusiva na UFSB, lá no campus CJA, e estamos aqui presente também com o professor de Libras e Educação Inclusiva da UFSB no campus Paulo Freire, né? São 3 campi e 3 professores. Eu sou mestra em Libras, sou mestra em Letras, sou graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia, em Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, especialista em supervisão escolar, em educação à distância e também em atendimento educacional especializado. Eu estou aqui na UFSB também como chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no Cinema Comentado Surdez em Foco. Este é um evento que possibilita o uso e a difusão da Libras, como a gente tem no Decreto 5626 de 2005. O decreto ele diz que a gente deve usar e difundir a Libras. Então, através de um evento como esse, o Cinema Comentado, a gente promove debates sobre temas relacionados à língua, à educação, à história, à cultura e à identidade das pessoas surdas por meio da exibição de material cinematográfico. A cada encontro do Cinema Comentado, a gente tem um especialista que a gente convida para fazer a mediação do debate com todos. Ao todo, são 40 horas de atividade, com a exibição de 10 filmes. O Cinema Comentado Surdez em Foco de hoje é com o cine debate do filme Coda, No Ritmo do Coração, como eu havia dito. A gente teria aqui a presença do professor mestre Ivanildo Félix da Silva Júnior, da UFSB, mas o professor Félix, ele contraiu a Covid, inclusive até a filhinha dele está com Covid agora também. Eles estavam até poucas horas, eu acredito que ainda estejam num hospital com a filhinha dele, que ela não estava passando muito bem, né? E por esse motivo, hoje a gente não tem a presença do professor Félix. Em outro evento, em outro momento, a gente vai contar com a presença dele, tá? Esse evento vai ser gravado e a cópia do vídeo está disponível no canal do YouTube, o Observatório Inclusivo, o FSB, que vocês já têm aí no chat também a divulgação do link do canal. A gente pede que vocês se inscrevam neste canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente colocar algum conteúdo novo e deixe seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede também que, para melhor a gente conseguir visualizar o debate, a contribuição de vocês através do chat, que vocês escrevam com letras de imprensa maiúscula e coloquem na frente a hashtag Cinema Comentado. Vocês podem também se manifestar pelo áudio, tá? Aí é só levantar a mãozinha e contribuir com a gente com as discussões. Até o final desse encontro, a gente vai disponibilizar um link para registro da frequência, tá? Esse link também vai ser disponibilizado para o professor Félix, depois uma cópia do registro, porque eu sei que ele estaria, como ele estaria aqui hoje, a turma dele também está aqui com a gente, tá bom? Mas não se preocupem que uma cópia dessa lista vai ser repassada para o professor. Bom, e a gente começa agora a falar do filme Coda. A gente estava aqui até um pouco antes do nosso evento começar oficialmente, já tinham pessoas aqui discutindo sobre o filme. Porque realmente ele é muito bom, né? Ariane, Márcia, Dilza, que já estavam aqui em debates.
E aí eu queria perguntar para vocês, primeira questão, uma resenha bem rápida, né? Do que o filme fala? Quem se habilita? Fala, Dilson. O filme, ele fala sobre uma moça de 17 anos que é filha de pais surdos. Beleza. E o drama que ela vive por ter que... Ela traduz tudo que os pais falam para a sociedade. Ela tem um irmão que também é surdo e ela tem que... Ela é a tradutora para eles em tudo. Então, ela vive um drama, por quê? Porque ela deixa de viver a vida dela, como ela bem colocou no filme algumas vezes, para viver a vida deles. E ela vai se anulando. Mas aí o final... Ah, maravilha, não posso dar mais spoiler, né, Dani? Obrigada, Dilza, valeu. Então, Dilza já deixou aqui mais ou menos para a gente por cima como é que foi o enredo, né? Como é que acontece o filme. Mas da própria fala de Dilza, a gente já consegue partir para algumas discussões. A gente consegue partir para discussões no momento, por exemplo, que Dilza fala que essa filha, né, nessa família, tinha só então essa filha de 16 anos, 17 anos, essa adolescente que ouve. E aí há momentos que Dilza colocou, ela traduz tudo para a família. E aí a gente já consegue chegar numa discussão agora. A gente já consegue poder falar sobre traduzir e interpretar. Porque há uma diferença na questão de tradução e interpretação. Quem se habilita a jogar para a gente qual que é a diferença entre interpretar e traduzir? Neia? Neia está no INES. A área é justamente discutindo tradução. Mas quem mais está livre? Pode falar, Leni. Eu levantei a mão? Não, mas é porque seu áudio estava aberto. Eu achei que você queria falar. Tranquilo. E aí, quem se habilita? Diferença de tradução para interpretação. Vou falar de novo. Depois vocês ficam falando que eu estou falando demais. Cadê o Jackson? Você não fala demais, não. Márcia, eu vou falar o que eu entendo, né, sobre tradução e interpretação. Traduzir uma língua, né, e interpretar uma situação em si. Ela fez as duas coisas. Beleza, obrigada, Dilce. Exatamente. Ela faz as duas coisas. Por quê? Eu tenho a interpretação no momento que eu recebo uma informação numa língua e eu vou fazer todo um trabalho ali para eu conseguir entender o que está sendo passado naquela mensagem e eu conseguir passar essa mensagem em outra língua. Então, a gente vai ter interpretação quando eu pego, por exemplo, momentos na família em que tem alguém que sinaliza e ela precisa. Vou pegar o pai e a mãe sinalizam uma informação e ela precisa oralizar aquela informação para outra pessoa. Houve vários momentos no filme em que isso aconteceu. Então, aí a gente fala que ela estava interpretando. Ela entende o que está sendo passado na informação, processa e coloca ali em palavras ou em sinais a informação que alguém estava ali sinalizando ou que alguém estava oralizando e ela faz vice-versa. O que é traduzir? Para traduzir, precisa necessariamente ter escrita. Precisa ter escrita. Então, se alguém tivesse, a família, o pai, a mãe, alguém escreveu um bilhete, escreveu alguma coisa, e ela precisa tirar agora desse papel e passar a informação ou de forma oral ou sinalizada, nesse momento ela está fazendo uma tradução. Tá? Então, tradução envolve escritas. E é por isso que a gente tem aqui hoje, ó, Kerson com a gente, muito obrigada. A gente tem Leidiane, a gente tem Ana Paula com a gente hoje, sinalizando, tornando o nosso evento acessível à comunidade surda. E muito obrigada de novo aos três. E o que eles estão fazendo aqui, não é à toa que o nome que se dá a esses profissionais é tradutor, intérprete de Libras língua portuguesa.
Porque eles traduzem e interpretam. Porque eles lidam com duas línguas, língua portuguesa e a Libras. Então, é por isso que é tradução e interpretação. A gente costuma resumir, né? Ao invés de a gente falar tradutor, intérprete de Libras, língua portuguesa, a gente fala intérprete de Libras. A gente comumente usa o termo intérprete de Libras, mas, na verdade, eles são, conforme o próprio nome da profissão deles diz, eles são tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, porque trabalha com as duas línguas. Olha que massa. Tá. Vamos partir de mais algumas informações? Dani. Oi, pode falar. Eu gostaria que... Eu sei o que é, mas eu acredito que outras pessoas aqui não sabem. O que é coda? Obrigada. E o trabalho mental nosso foi feito de novo, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu ia falar assim, Dilza também comentou que a gente... Eu não lembro, você usou o termo ou você usou o significado, Dilza? Eu usei o termo. O termo. Então, Dilza usou, na hora que ela falou a resenha do filme, ela disse que a adolescente era coda. E nós discutimos isso também em outros cinemas comentados. E quem se habilita a nos dizer o que significa coda? Fala, Márcia. Oi, gente. Eu não ia falar, não, eu vou falar. Codas são filhos ouvintes de pessoas surdas, né? De pessoas surdas. E aí o significado é Children of Deaf Adults. Meu inglês é muito ruim, mas é basicamente isso. Filhos de adultos surdos. Obrigada, Márcia. Não, eu não me arrisco a falar o significado em inglês, não. Essa língua não é para mim, mas é exatamente isso, né? Coda significa... Claudineia está morrendo de rir. Coda significa justamente isso. São filhos ouvintes, são filhos que ouvem de pais surdos. Então, é o caso, né, da Ruby no filme. A gente tem ali uma família em que a maioria das pessoas são pessoas surdas. Nós temos ali os pais sendo pessoas surdas e ela é uma pessoa não surda. Ela ouve. Então, só a Ruby dentro da família, ela é uma pessoa, ela é coda, né? Ela é uma pessoa ouvinte, filha de pais surdos. Obrigada, muito bom. Valeu, Márcia. Valeu, Dilza. O que mais? Que mais informações vocês conseguem tirar do filme? Eu acho que uma coisa que para mim marca muito que eu lembro, assim, que eu fui na primeira reunião da associação, é que o que eu falei foi uma reunião a mais silenciosa e a mais barulhenta de todas, e eu vendo ela na casa com aquele caos, e ela tentando estudar, e pá, e a mãe fala para ela que é rude ela usar o fone de ouvido. A ironia daquela cena é muito boa. Que é uma das cenas iniciais, né? A gente consegue pegar várias coisas para a gente discutir também na sua fala agora, Márcia. A gente pode começar discutindo da sua fala nessa questão de, né, ter esse barulho todo em volta de um mundo que se diz um mundo de silêncio. E a gente consegue discutir primeiro, vamos para a cultura surda? A gente consegue discutir algumas coisas de cultura surda em volta disso tudo que você discutiu. Solange levantou a mão. Pode falar, Solange. Não, eu vou até aguardar você terminar de falar, que eu queria falar a respeito do momento em que ela leva os pais para o médico, o constrangimento que é né, em relação a ter que ir com a filha para ouvir o médico fazer aqueles comentários, mas tem que ser porque eles não conseguem ter acesso ao médico através da linguagem, porque o médico não entende, né? Vamos discutir sua fala também e deixar você falar um pouco mais sobre isso, então, Solange. E vamos fechar aqui, então, a questão da cultura surda. A gente vai discutir, então, na fala de Márcia, primeiro, a questão, primeiro, de cultura surda, porque a cultura surda vai estar em volta dessa questão também, que a gente vai colocar ali, ó, barulho versus silêncio, né? E aí eu pergunto para vocês, em que momentos do filme vocês conseguem detectar questões relacionadas à cultura surda? Márcia já veio com essa questão, na hora que eles estão ali conversando, né? Eles conversam,
tudo em volta do visual tá tranquilo, né? Márcia veio exatamente com aquela parte em que eles estão jantando na mesa, todo mundo sentado ali em volta da mesa. O filho tá usando o Tinder no celular, né? E ela estava escrevendo, ela estava estudando. Na hora que ela está estudando, ela já critica essa questão de muito barulho tá em volta ali na casa toda e ela não consegue estudar bem. Junto ali, nesse mesmo momento do filme, um pouco mais adiante, ainda vai acontecer de a mãe deixar o filho utilizando o Tinder e ela não. Ela não pode estar escrevendo e estudando ali. Primeiro, porque ela reclama do barulho. Segundo, porque a mãe fala que nesse momento que ela está ali estudando, ela está com um foninho de ouvido, né? Lembram disso? Ela está com um foninho de ouvido, então ela não participa, segundo a mãe, ela não participa ali do momento em família, diferente do filho. E aí? Que informações vocês trazem disso tudo em volta desse momento que Márcia discute? Eu não posso deixar passar, porque... Vai, Juliana, fala aí. Não, eu ia fazer uma ressalva, não em relação a isso que Márcia trouxe, mas a questão, Pro, que eu achei muito pesado, quando o professor fala para ela, você que é a da família dos surdos, né? Então, naquela parte do coral, né? Então, achei aquilo ali muito pesado, porque é como rotulam ela, né? E não é só os colegas, então até o professor colocou isso em questão. E aí, isso para mim, eu achei muito forte aquela cena, porque ela já sofre isso na escola, né? Você vê que quando ela sai, que os pais foram buscar, que o som tá alto do carro, que ela pede para baixar, né? E ficam os colegas rindo. Então é muito pesado. Muito, muito mesmo. E naquela parte do coral, eu achei que, tipo assim, nossa, essa foi a gota d'água para mim. A gente vai discutir mais duas coisas na sua fala, Juliana. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um pouco de cultura surda. Em outro momento a gente volta até com cultura surda se precisar, para a gente já pegar a fala de Juliana e a fala da outra colega que entrou, foi Sônia, né? Para depois a gente voltar para Márcia. Solange. Já estão com as mãos ali. Então, o que é cultura surda? Cultura surda não vai estar exatamente ligada a questões de tecnologia. Pode também incluir isso, mas não vai estar necessariamente voltada para isso. A cultura surda, a gente consegue observá-la na vivência, no modo de agir, em como conviver, voltada para essas pessoas surdas. Como elas vivem, como elas se comunicam. A própria língua de sinais, que aí eu já venho colocando uma fala que a colega já tinha colocado, linguagem, a gente vai discutir esse língua e linguagem, mas a própria língua de sinais, ela faz parte da cultura surda. No filme, a gente consegue ver outros momentos de cultura surda. Tem momento que tem piada, né? Eles riem muito, fazem muita piada no filme. Entre eles, se xingam, né? Não é? Entre eles se xingam demais até, né, Márcia? A própria questão da mãe, naquele momento que Márcia citou, ter aceitado que o filho fique com o Tinder e ela não pode ficar na mesa estudando. Por quê? Porque ela estava estudando com fone, ela estava, então, tendo acesso à música, a som, coisa que o restante da família não estava tendo acesso. Enquanto ele, no Tinder, era visual. O pai e a mãe podiam discutir, porque ele mostrava, olha essa moça aqui, ó, você achou ela bonita? Ela não é? Conseguia colocar os dois para poder participar da discussão. Enquanto ela, estudando, não. Então, eles se sentiram excluídos. Né? Esse foi uma das questões da mãe liberar o Tinder na mesa, mas ela estudar com fone de ouvido, não. Né? Então, coisas voltadas para a cultura surda. Coisas voltadas para o visual. Né? A gente vai observar isso na hora que eles falam, né, sobre sorriso, né? A gente percebe isso. Momentos que você percebe no filme o trabalho deles com a questão luminosa, né? Quer chamar a atenção de alguém? Lembra, tem uma parte no filme que entra no quarto e fica lá, ó, acende e apaga um interruptor da luz e rapidinho a pessoa se volta para ver o que estava acontecendo. Então são fazendo ousadia no quarto, sem poder. Não é, Márcia? Aspectos voltados para o visual.
porque a língua de sinais ela é visual. Então, envolve questões visuais, né? Eu vou entrar ali com Solange e depois eu chego aí, Márcia, de novo. Eu vou pegar a Solange na hora que Solange comenta sobre um momento ali com o médico, né, Sol? A hora que ela fala sobre isso, ela ainda coloca a forma como que eles comentavam, tal, que... na verdade, isso é muito subjetivo, sabe, Solange? A gente não vai poder dizer também que qualquer pessoa surda iria chegar ao médico e que aqueles termos seriam utilizados. Mas o que eu quis falar foi o seguinte, o constrangimento daquele momento em si. Porque há momentos que a gente vai ao médico que, se a gente puder, não levava nem o marido, nem o pai, é um momento nosso. Não, mas é um momento nosso. E ali eu percebi que, pelo fato do médico não ter aquela linguagem, não ter acesso àquela linguagem, não ter aquelas informações para poder conversar diretamente com eles, teve que ter a presença da filha. Ou seria de qualquer outra pessoa que pudesse estar ali para poder traduzir para eles, entendeu? É o jeito do constrangimento. Sim, entendi. Obrigada. Mas vamos ainda discutir sua fala. Mas vamos lá. Então, primeiro vamos discutir essa questão, né? A necessidade que você coloca. Então, a sua fala foi voltada à necessidade de ou o médico saber a língua de sinais, ou ter um intérprete de Libras que pudesse auxiliar ali na comunicação, né? E aí, a gente vai lembrar de novo uma coisa que vira e mexe, a gente bate na tecla. Legislação. Legislações são necessárias, né? Elas vêm através de políticas públicas justamente para a gente conseguir sanar alguns problemas. Mas, infelizmente, as legislações só saem do papel, elas só acontecem a partir do momento que as pessoas têm conhecimento delas e lutam ainda. Não adianta nem só conhecer, não. Tem que conhecer e lutar para que elas saiam do papel e elas realmente aconteçam. Se a gente pegar o decreto 5626, Solange, de 2005, nós estamos lidando aí com 17 anos, né? O decreto 5626, ele vem falar sobre essa necessidade dos profissionais da área da saúde serem habilitados na língua, deles saberem atender, o atendimento e o tratamento voltado para as pessoas surdas. Não vou nem tratar das pessoas com deficiência auditiva, que o decreto também acrescenta esse grupo, porque não é foco das nossas discussões. Mas que os profissionais da saúde teriam conhecimento para conseguir fazer esse atendimento e tratamento em Libras, ou essas instituições, de acordo com o decreto, tinham que ter, no mínimo, 5% dos seus funcionários habilitados para o uso da língua, ou, no mínimo, intérprete de Libras pessoal contratado para que essa comunicação fosse feita. Infelizmente, na maioria dos locais, que a gente vai focando aqui agora só na área da saúde, a maioria desses ambientes que a gente utiliza, que a gente vê, infelizmente, continuam retratando o que está no filme. O filme é de 2021. Ele vem abordando, ele vem fazendo uma adaptação do filme A Família Bélier, de 2014. Que parece que foi esses dias, mas que já tem quase 10 anos. O decreto, vamos voltar agora para o Brasil, 2005, e a gente não vê isso acontecendo. Nós não vemos profissionais habilitados, utentes da língua de sinais, e nós não vemos também profissionais, intérpretes, tradutores de Libras contratados nesses locais para fazerem essa intermediação. Infelizmente, é isso que acontece. Vou discutir uma outra questão agora, mas vou puxar para o povo para ver se vocês querem falar ainda em cima da fala de Solange. Solange comenta sobre a questão da necessidade, então, da gente de terem pessoas que utilizem essa linguagem na fala de Sol. E eu quero discutir essa questão da linguagem e de língua. Eu quero discutir com vocês se a língua de sinais é uma linguagem ou se língua de sinais é uma língua. E por quê? Alguém? Sim, só fazendo uma ressalvazinha aí. Eu acredito assim que para mim eu acho que para a maioria das pessoas o interessante não seria nem o intérprete na área da saúde, mas o próprio profissional, né, que for fazer a consulta, que for fazer o atendimento, ele mesmo, por si só, o governo deveria fazer com que todos tivessem
Esse acesso, esse conhecimento, eu acho que seria importantíssimo. Sim, mas é aquela questão, né? Não basta só a gente querer. O que está no papel já está lá há 17 anos e é difícil já a gente encontrar, né? Então, versão legal, né? Legalmente, nós teremos 5% desses profissionais habilitados na língua ou profissionais intérpretes contratados para esse ambiente. E a gente não vê, né? Vou rapidamente passar da questão da língua e linguagem, porque ainda tem a Maivos e Márcia que levantaram a mão na hora que eu comecei essa discussão. Mas eu quero, antes da gente partir, focar na questão da língua e linguagem. Para a gente já partir agora do nosso evento, focando na questão de linguagem e língua. Fala, Dilza. Eu não ia falar, não, mas já que você falou, Dilza, Libras é uma língua. Isso já ficou na minha cabeça bem gravado, e eu defendo isso. A linguagem é a maneira que a pessoa utiliza para se comunicar, independente da língua que ela vá falar naquele momento. Mas a Libras é uma língua. Obrigada, Dilza. O que nós vamos ter? Tanto a língua como a linguagem a gente usa para comunicação. As duas são para comunicar. Acontece que linguagem, a gente vai ter como um macro, é muita coisa que faz parte de linguagem, porque linguagem é qualquer tipo de comunicação. Conseguiu passar uma mensagem, alguém conseguiu entender aquela mensagem, houve comunicação. Então, isso é uma linguagem. A gente vai chamar de língua, dentre essa quantidade de linguagem que a gente sabe que existe, porque formas de se comunicar existem N's, né? Batidinha de mão, piscadinha, códigos, desde que eu crio esse código com alguém, né? Eu consigo me comunicar com alguém. O que é uma língua? Língua também é uma forma de comunicação, como eu disse, mas ela possui características específicas que a maioria dessas formas de comunicação não tem. Língua possui gramática. As línguas têm morfologia, têm fonologia, têm sintaxe, têm pragmática. Línguas têm variações. As formas de comunicação consideradas linguagem não têm essas características. As formas de comunicação que possuem essas características específicas, depois de analisadas pelos especialistas que são lá, os linguistas, eles chegam à conclusão que essas formas de comunicação, elas passam a se chamar de língua. Então, conheço Claudineia aqui há anos. Nós duas temos aqui um código da piscadinha. Eu pisco de cá, Neia pisca de lá, eu entendo o que ela fala, ela entende o que eu falo. Isso é uma linguagem. Vocês podem não entender nada, mas houve uma mensagem entre eu e ela, e uma e outra conseguiu entender essa mensagem. Então, houve comunicação. Isso é uma linguagem. Mas essa forma de linguagem nossa, ela não possui gramática. Ela não é uma língua. Isso é considerado uma linguagem. As línguas, de novo, têm características específicas, elas têm gramática. Então, quando a gente fala da língua de sinais, as línguas de sinais, desde a década de 60, elas já são consideradas língua. Já houve estudo na década de 60 que especialistas vieram a perceber que elas tinham características gramaticais. Stowe começa esse estudo, é ele que a gente chama o pai, né, da língua de sinais, justamente por isso. Ele passa a conviver com pessoas surdas na década de 60 nos Estados Unidos. Desse convívio dele, o estudo, ele vai chegar à conclusão de que a língua americana de sinais, que as pessoas surdas de lá estavam utilizando, tinham as mesmas características gramaticais do inglês. E ele divulga seu trabalho. É daí que parte-se essa discussão. A gente tem no Brasil agora, em Pernambuco, né, uma comunidade que comunica de uma determinada forma. Eles têm entre eles ali uma até então considerada linguagem, não é Libras, mas se comunicam através da maneira de forma gestual, manual, gestual, espacial. Os especialistas estão estudando
esse povoado, eles estão lá inseridos já há algum tempo, começaram já a publicar alguma coisa, né? A gente já tem informações, passou no Fantástico, por exemplo, ele já soltando algumas informações, dizendo que tudo indica que seja uma nova língua de sinais no Brasil. Mas não é a única também, né? Libras é a que é reconhecida através da Lei 10.436, mas nós temos outras línguas de sinais no Brasil. Línguas indígenas até. A Urubucapu, uma delas. Então, provavelmente, essa vai ser uma nova língua de sinais que a gente terá no Brasil, mas ainda não é considerada língua. Os estudos ainda não chegaram a essa conclusão. Está em andamento. Ainda é considerado uma linguagem. Está vendo a diferença? Então, quando eu falo de língua... Dani, só um minutinho, eu acho que não tá, as meninas não estão traduzindo. Então, tá com Leidiane. Leidiane. Leide deve estar com 2 acessos. Eu estou vendo Leide sinalizando aqui. Obrigada, Dilza. Estou com 2. Obrigada, Dilza. E aí é isso que acontece. Estudos são realizados e até que se prove que possui todas as características de uma língua, aquela determinada forma de comunicação ainda é considerada uma linguagem. Tá? Quando eu falo de língua de sinais, é língua de sinais mesmo, porque ela possui todas as características gramaticais. Quando eu falo em Libras, a sigla já diz, o significado é Língua Brasileira de Sinais. O próprio termo já deixa claro que é uma língua, não linguagem, tá bom? E vou para Juliana. Juliana também deixou umas questões ali para a gente discutir, né, Juliana? Você quer voltar a falar? Não, Anny, deixa eu falar sobre isso, porque você vai mudar de assunto, né? Pode falar. É porque se eu não for para a Juliana, eu não consigo chegar em você e ir para mais. A gente tem que... Eu quero falar sobre isso agora. Você falou disso. Eu deixo você falar. Se você vai discutir o que a Juliana colocou, tá liberado. Manda ver. Não, sobre sua fala aí agora. Sobre então fala. Linguagem. Eu acho que isso fica muito presente no filme, quando a gente consegue ver muito claramente a língua e a linguagem trabalhando no filme. A língua de sinais, e a linguagem da música que ela usa no filme, né? A linguagem da música. E, através da língua, ela traduz essa linguagem, né? Eu não sei, é porque eu não sou da área de linguagem, de língua, mas a sensação que eu tenho ela usa a língua de sinais para traduzir para os pais dela uma linguagem. O que acontece? Tem a música, né? E naquele momento, vamos pegar o momento, você deve estar se referindo exatamente ao momento no final, onde ela está ali fazendo o teste dela. Naquele momento, ela está interpretando. Lembra, para traduzir tem que ter escrita. Sim. Então, lá não tem escrita. Lá ela está interpretando. E ela faz essa interpretação de que ela pega a música e interpreta a música em língua de sinais. O que vai acontecer? Bimodalismo, Dani. Oi? É o bimodalismo que ela usou. Ao mesmo tempo, o bimodalismo é quando a gente... Eu não sei se era isso que Márcio estava querendo dizer, mas o que é bimodalismo? Bimodalismo é quando você oraliza e sinaliza ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter isso na questão da Ruby, no momento que ela está cantando e está sinalizando. Foi isso que você quis dizer, Márcia? Sim. Beleza. É porque você usou ali a questão do interpretação, mas é questão de área mesmo, mas tranquilo, né? Eu já entrei para o negócio da interpretação, porque não era tradução, era interpretação. Mas o bimodalismo é o quê? Quando você faz isso ao mesmo tempo. Se você olhar a Leide agora, a Leide está sinalizando. Isso não é bimodalismo, porque ela só está sinalizando. Eu oralizo, ela está interpretando ali para mim. Se Leide entrasse na discussão agora com a gente, começasse a falar e ela começasse a sinalizar ao mesmo tempo, aí seria o bimodalismo que Leni colocou, e talvez fosse isso, então, que você quis dizer. Obrigada, Leni. Valeu. Hein, Dani? Só um parêntese aqui. O bimodalismo, ele não é recomendável. Porém, no caso dela,
não teve outro jeito, porque como não tinha um intérprete e ela queria, né, passar para os pais dela o que ela estava sentindo até, e assim, seria injusto também eles ali, todo mundo, né, ouvindo a música, e como ela, né, domina a língua de sinais, ela também achou, além de ela saber a língua de sinais, ela também queria mostrar para eles o que ela estava cantando, né? Então, assim, não é recomendável, mas tem hora que a gente é obrigada a usar. Era justamente isso que eu ia perguntar, sobre o bimodalismo não incentiva, de certa forma, a portuguesar o processo, a, sei lá, a trabalhar mais focado no que está sendo falado do que na ordem da composição em libras? Esse é um dos motivos, justamente, de não ser recomendado o bimodalismo. A gente está falando de duas línguas distintas, né? Além de duas línguas, esse distinto, ainda a gente tem que acrescentar a questão de modalidade, né? Quando você pega duas línguas orais, já são línguas distintas. Esse bimodalismo ele já não é recomendado. Quando você fala em língua de sinais e línguas orais, pior ainda, porque as modalidades são diferentes. O processo de você conseguir, de compreensão da língua, ele é diferente. Então, por isso que não é recomendável. Às vezes você está vendo numa língua, você está ali em língua de sinais, e você tem que passar isso para o oral, você tem que oralizar numa língua oral, né? Em português, por exemplo, que tem uma formação diferente. O processo de formação dessas línguas, ela é outra, devido justamente à sua modalidade. Então, cai, na maioria das vezes, no erro de você não estar sinalizando corretamente. De você estar fazendo ali o português sinalizado, como você mesmo disse, Márcia. O que é o português sinalizado? Eu estou ali fazendo a compreensão em português e saio sinalizando usando sinais referentes a essa palavra no português. Mas a língua de sinais, ela não tem a formação igual à língua portuguesa, né? Esse é justamente um dos motivos disso não ser recomendado. Isso. Outras coisas mais, né? Se discute também a questão de cansaço, né? Pensa, os meninos estão aqui, vai fazer quase 1 hora já que eles estão sinalizando. Então, é um cansaço físico e cansaço mental. Tá? Tudo isso tem que ser levado em conta. É o uso inadequado, eu até coloquei no chat, é o uso inadequado da língua de sinais. Por que o uso inadequado? Porque, como o Dani acabou de falar, a língua de sinais ela tem gramática, estrutura, e quando você sinaliza e fala ao mesmo tempo, sua mente não dá conta de processar na estrutura adequada. Então, é um português sinalizado. Você não dá conta de falar e sinalizar usando a estrutura correta da língua de sinais. Por isso que fala que é inadequado. Não tem como. Você pensa num processo de você receber uma informação em uma língua e você ter que repassar em outra, mas isso ser ao mesmo tempo. Você ter que falar e sinalizar ao mesmo tempo línguas diferentes. Isso é complicado, tá? Como eu disse, cansaço físico, cansaço mental, e que faz com que essa tradução, essa interpretação, dependendo do caso, seja feita incorretamente, tá bom? Tá. Cadê? Quem levantou a mão? Amai-vos. Oi, Daiane, boa noite, sala. Ó, o debate está muito bom, viu, o seminário? Agora o filme é emocionante. Eu gostei muito, muito do filme. Eu dei muito. Falhou. Vários autores têm escrevido livros sobre Libra, eles discutem sobre a respeito da surdez, né? E como realmente deve ser ensinada a língua. E, às vezes, a gente encontra alguma diferença de alguns autores para outros, né? Até na questão de gestos, diferencia de alguns autores que escrevem de um livro para o outro. Por exemplo, eu estou aqui com um livro muito bom que eu aprendi alguns sinais, e quando eu fui falar na aula do professor, eu fiz diferente
do que ele estava passando para a gente, mas foi o que eu aprendi no livro aqui. Então, como você falou aí, professora Daiane, é a questão dos códigos, né? Porque, na verdade, ela não é só apenas uma língua, né? Ela tem a gramática, tem os códigos, e às vezes a gente não consegue, por exemplo, eu que sou nova no aprendizado de Libra, eu não consigo ainda identificar os códigos corretos. Eu pensava que todo gesto que a gente fosse fazer, a gente tinha que usar o alfabeto de Libra, e não é assim, né? Então, o filme, para mim, ele foi muito útil, mas, porém, eu não consegui assistir ele legendado. Eu fui pegando, assim, aos poucos, né, do filme. Eu fui pegando aos poucos. Então, aquela parte que eu achei muito tremenda foi quando o pai estava dando conselho para ela, né, que o namorado, ele achou que a filha dele já estava namorando com o rapaz, que o rapaz tinha que usar camisinha. E ele fez aquele gesto ali do braço, né, enfiando e cuspindo. Quer dizer, o esperma, eu achei aquilo muito engraçado. Eu entendi que o pai estava dando conselho à filha, que se fosse ter relação sexual, fazer o que eles dois estavam fazendo, tinha que usar camisinha, para não deixar cuspir dentro. Foi isso que eu entendi, porque estava sem legenda. O filme que eu assisti estava sem legenda, né? Obrigada, Maivos. Foi isso mesmo? Me corrija aí. Me corrija aí se foi isso mesmo. Maivos, nós vamos discutir um pouco da sua fala. Eu vou começar pela questão da variação. A Ariane até colocou aqui já no chat a questão do regionalismo. Na verdade, é um momento que você fala assim, é uma língua e tem isso, isso e isso, e começa a falar das características gramaticais. Na verdade, não é uma língua e tem. Ela é uma língua por isso. É por ter variações linguísticas, é por ter gramática que ela é considerada uma língua, tá? E vou discutir também aqui, coloquei aqui algumas anotações. Vou começar pelo nome da sigla, né? Por Libras. A gente tem que ter muito cuidado na hora que utiliza a sigla, porque a sigla para Língua Brasileira de Sinais é Libras, não é Libra. Existe Libra, Daniane? Existe Libra. Signo do zodíaco, moeda, mas não é a língua brasileira de sinais. A língua que foi reconhecida pela Lei 10.436 como a língua da comunidade surda brasileira é Libras. O S da palavra Libras vem justamente do sinais. LI de língua, o BRA vem de brasileira e os sinais é o S que a gente vai ter no Libras, tá? Outra questão, a questão da gente dizer gesto quando a gente está se referindo à língua. A gente tem, Maivos, vou fazer uma comparação bruta para melhor compreensão. Se você pensar no português, o português tem unidades mínimas, que são os fonemas, e são através dos fonemas, a junção de fonemas que você tem a palavra, a construção de uma palavra. Nas línguas de sinais, nós também temos unidades mínimas, que não são fonemas. As unidades mínimas nas línguas de sinais são os parâmetros. 5 parâmetros que a gente tem até então. Lembrei de Fernanda. 5 parâmetros. É da junção desses parâmetros que a gente vai ter sinais. Tá? A gente tem gesto, a gente tem mímica, que são usadas em línguas orais, em línguas de sinais. Nós temos, mas não faz parte da língua. Na língua portuguesa, a hora que você está conversando com alguém, passa um amigo seu, você pode falar: ei, fulano, estava com saudade de você. Faz aqui para ele, faz aqui para ele. Ele vai entender: ó, ela gosta de mim, ó, me ama, alguma coisa assim, minha amiga. Estava com saudade de mim. Esse gesto que eu fiz, mesmo que eu não tenha nem falado sobre ele, eu posso até falar, mas mesmo que eu não fale, isso está incorporado ali na minha fala. Em língua de sinais, da mesma forma, eu tenho gesto e mímicas. Mas eu tenho também os sinais que correspondem às palavras em português. Então, se você imaginar, o sinal de amor é aqui. Sinal. Porque isso aqui é formado através das unidades mínimas, dos parâmetros. Se eu fizer aqui em Libras, eu posso? Eu posso. Mas isso aqui não é o sinal em Libras. Isso aqui é um gesto para amor em Libras. Entendeu? Então, quando eu falo em língua de sinais, a gente fala em sinais. Tá? Não são gestos, não é uma mímica, tá? São sinais.
E queria discutir bem rapidamente também uma parte que alguém colocou, você comentou e alguém colocou aqui a questão de regionalismos. Variação linguística, gente, é uma das características de língua. Faz parte do português, faz parte de inglês, do espanhol, da Libras, da língua americana de sinais, da língua francesa de sinais. É uma característica de língua ter variação linguística. Tá? Dilza colocou aqui no chat, eu estou vendo ela colocando ali, ó, ASL, língua americana de sinais. Sim, né? Aquela discussão que a gente faz também, né, sobre as línguas de sinais não serem universais, né? A gente tem a língua brasileira de sinais, que é a língua do surdo brasileiro, mas nós temos língua americana de sinais, que é o caso do filme, né? É um filme americano. A língua de sinais utilizada ali é a língua americana de sinais. Mas tem língua colombiana de sinais, língua peruana de sinais, e aí vai. Língua de sinais, a gente não tem uma língua que seja universal. Na verdade, nem oral, né? Não existe uma língua que seja universal. Tá? Coloquei aqui essa parte. Que mais, gente? Eu queria só fazer um comentário, quem sabe alguém puxa alguma coisa a partir disso daí, tá? Dilza puxou ali essa questão da língua, né, e de ela não ser universal. Valeu, Dilza, obrigada. E eu queria que alguém comentasse, não sei se vocês perceberam, uma questão também de ser um filme renomado em questões dos seus atores. Ali cita Marlee Matlin, tem ela trabalhando no filme. A gente teve o Oscar agora em 2022. Alguém tem informação, alguma relação de Oscar com o filme aí? Dani, eu não fiz essa comparação que você fez, não, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a atriz, né, a menina lá de 17 anos, ela interpreta bem a língua americana de sinais. Eu conheço essa atriz, inclusive ela fez uns filmes que eu gosto, e tal, até como adolescente, e eu não imaginava que ela sabia língua de sinais, né? E isso me chamou a atenção. Eu falei assim, todos os atores ali, os outros eu não conheço, ela eu conheço, eu sei que ela não é surda, mas eu fiquei com essa incógnita se os atores que fizeram as pessoas surdas, olha, eu falando direitinho, pessoas surdas, Massa, né? São surdos, de fato. Sim, mas Dilza. uma coisa que eu gostaria que foi bem legal, que é um comparativo com a Libras, né? Que nessa hora são iguais, é as palmas. Isso eu vi no filme, né, na hora que os pais dela, todo mundo está batendo palma, e eles querem bater palma, e aí eles sinalizam as palmas em ALS. Eu achei bem bacana. E que é igual para o nosso português, para Libras, né? Sim, obrigada, Dilza. Várias coisas aí, né? Então, primeiro, realmente, né? É claro que ela é ouvinte, ficou ali bem claro, né? Mas eu não sei se eu sei pronunciar o nome dele. O Troy e o Daniel. O Troy é o pai, né? O que fez o papel do pai dela. O Daniel é o que fez o papel do irmão dela. E a Marlee Matlin, que fez o papel da mãe, todos são pessoas surdas mesmo, Dilza. Eles são surdos, tá? Vou começar por aí. E vou fazer um gancho aí já. Marlee Matlin, ela é muito conhecida, tá? Ela já é famosa, uma atriz famosa mundialmente. Ela vem há muitos anos fazendo filmes sendo uma pessoa surda, e que é muito difícil a gente ver pessoas surdas fazendo filmes. E ela é reconhecida por isso. A gente tem filmes com ela que a gente já passou aqui no Cinema Comentado, como Filhos do Silêncio, né, e outros. E ela recebeu, em 1987, o Oscar de melhor atriz, justamente com esse filme Filhos do Silêncio, que a gente já teve aqui nos nossos debates. E ele agora, o Troy, o que fez o papel do marido dela, recebeu no início do ano, agora, 2022, lembra, de novo, o filme é de 2021, eles receberam, ele exatamente, né, recebeu agora
o Oscar de melhor ator sendo surdo, tá? Massa. Então, o Oscar de 2022 é dele. Mas não recebeu só isso, não, tá? O filme num todo também, eles recebem Oscar de melhor filme, receberam Oscar de melhor roteiro e de melhor ator coadjuvante no Oscar passado. Tá. Desculpas também, eu te amo, são iguais às nossas. Ah, tá. Obrigada, Wani. O Wani agora veio complementar o que você tinha dito, Dilsa. Você percebeu ali que as palmas, né, são iguais tanto na língua americana de sinais como na língua brasileira de sinais. E o Wani vem aqui colocar, ó, que desculpa, né, ela percebeu, e eu te amo. Na verdade, Wani, a gente vai ter uma questão agora de empréstimo linguístico. Nós estamos falando de língua, né? Então, na língua brasileira de sinais, eu te amo não é aqui. Eu te amo em língua brasileira de sinais é aqui, ó. Você faz o sinal de amor e aponta para a pessoa. Então, eu amo você. Mas a gente chama de empréstimo linguístico o quê? Quando a gente tem determinada, se for em língua oral, uma palavra, um termo que se utiliza em outra língua e a gente passa a incorporar. Vou pegar um exemplo, hot dog, por exemplo, né? Que a gente, desde pequeno, fala hot dog é cachorro-quente, mas em inglês, não é em português. Mas que você vê pessoas falando aí, é comum você ver as pessoas falando. E esse sinal aqui é o sinal de eu te amo na língua americana de sinais. Acontece que a gente fez um empréstimo linguístico. A gente utiliza esse sinal também para fazer eu te amo. Mas as pessoas que utilizam já sabem, isso aqui é o sinal de eu te amo, mas não é na língua brasileira de sinais. É na língua americana, mas a gente entende. Posso usar. Tá? Oi. Massa que ela termina o filme assim, né? Com R no lugar do... Aqui no... Ela trava esse dedo aqui. É o really, né? Really love you. Cadê? Sim. Ela baixa. Qual? Ela junta esses dois aqui. Isso. Ela faz diferente. Ela junta. Que mais, gente? A gente está terminando, tá? Já são 20 horas e 3 minutos, mas a gente ainda tem uma... Dani. Oi. Desculpe te interpelar. Dani, uma hora que é bem significativa é quando eles vêm depois do recital e tal, e o pai fica do lado de fora e ela decide sentar com o pai no carro. E ela tenta mostrar para o pai o quanto era importante cantar. E aí ela canta e ele toca na garganta dela, porque, como a gente sabe, a pessoa surda, ela ouve através como é que fala? Da sonoridade, né? Da vibração. E ele sentiu ali as cordas vocais dela e ela cantou para ele, e ele entendeu quanto era importante para ela ir para a faculdade, fazer inscrição e tudo. Foi a partir daí, né? Então, essa parte aí da vibração, que também junta com o início do filme, quando eles vão buscar ela na escola, e que o som do carro está muito barulhento, o carro, e na vibração, né? Que eles gostam de um rock e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da vibração, como o surdo entende o som, né? Através da vibração. Então, vamos lá. Para a gente poder falar um pouco dessa relação da pessoa surda com o barulho, então, né? Com o ruído, né? A gente vai ter noção de ruído, de panela. Lembrei agora da mãe lá, cozinhando, mexendo com outras coisas dentro da casa, e barulho o tempo todo. A pessoa surda, principalmente se você imaginar uma pessoa que seja surda profunda, né? Principalmente, ela não vai ter essa noção. Mas pessoas por perto vão passando essas informações. Lembrei agora de Sueli Ramalho com o irmão dela, né? Ela fala com o irmão dela até para andar, fazer barulho. Ela teve que vir e passar para o irmão, ó, andar faz barulho, tudo vibra, tudo faz barulho, e ele veio aprendendo. E ela também, muitas coisas, né? E aí, o que acontece? Tem gente que acredita que pessoas surdas não gostam de música, não gostam de nada que vai envolver questão de som, porque ele não ouve. Mas acontece que a gente vai de novo lidar com o que a gente tinha falado lá na frente. Culturas surdas.
As pessoas surdas, elas ouvem sim, só que de uma forma diferente. Elas ouvem através das vibrações. É por isso que ele está com o som, no início, ele está com o som do carro ligado lá nas alturas, que ela fica lá morrendo de vergonha e tudo mais, e o som está lá nas alturas. Por quê? Porque ele está sentindo. E ele até fala, né? Até meu bumbum está vibrando. Ele não usa bumbum, não, mas tudo bem. Até o meu bumbum está vibrando, né? De tão alto que o som estava dentro de casa. A hora que ele pede, Dilza, depois do recital, que ela cante para ele, é porque no momento que ele estava lá embaixo, ele não tinha tanta noção do que ela estava passando, da emoção do que ela estava cantando. Ele via ela mexendo a boca e ele estava percebendo, não sei se você reparou, a hora que ele estava sentado, ele percebia que as pessoas ao redor estavam se emocionando com o que ela estava fazendo. Ele viu pessoas até chorando. Arrepiei tudo, gente. Olha. Verdade, verdade. Ele até aponta, arrepia até o rosto, ele aponta, né, pessoas até chorando ali na plateia. Então, quando sai, ele ficou sem entender o que aconteceu, por quê? Porque até então, se você lembrar também, você vai ver que tem momentos na casa que a mãe dela vira e fala para ela, mas para quê? Né? Cantar para quê? A mãe fica no pé dela tentando colocar para ela que ela não deveria, que diferença tinha cantar, sendo que um cantar era uma coisa só para ela, não era uma coisa que poderia familiar. Ser vivida em família. Obrigada, familiar, né? Não era. Então a mãe dela ficou, mas para quê? A mãe dela não conseguiu entender a utilidade para aquilo. Mas aí a hora que ela vem, canta, e ele vem, toca nas cordas vocais dela, ele consegue ter noção ali, não só do que ela está cantando ali, percebendo a vibração do que ela está cantando, não, de ser mais alto, mais baixo, não. Ele consegue, além disso, ter uma noção ainda de questão emocional, do que ela estava transmitindo em questão de sentimento. Foi ali que ele foi entender, né, que música não era só aquele barulho que ele ouvia e que fazia barulho e que ele se mexia, que, né? Não, ele percebeu que isso aí tinha uma coisa maior. E a importância que isso fazia para a filha dele, que isso tinha na vida da filha, né? Muito massa. Gente, está uma maior comunicação aqui, mas eu ouvi vocês falando, né, do sinal, né? Que mais? Relacionamento familiar, a Cristina está colocando ali, justamente. É questão de achar o filme emocionante, tem vários momentos aqui no filme. Mas eu acho que a gente conseguiu... Não abordou tudo, não, que eu queria discutir só uma última questão, a não ser que vocês tenham mais coisas para falar. Sempre tem, né? Mas eu queria deixar, né? Eu queria deixar bem claro, Dilson, uma coisa que você também veio puxando. A questão de ela ser uma pessoa que ouve num meio familiar de pessoas que não ouvem, e que ela, desde pequena, ela teve o papel de ser a tradutora e intérprete da família. Então, a gente não pode deixar de bater nessa tecla aí, né? E isso é muito importante, porque isso tem dois viés, isso tem dois lados. E fica presente isso no filme também. Há um momento que você percebe na família o quanto eles acham bom ter ela à disposição para ela poder fazer esse papel de intermediar a comunicação. Há momentos na família que a gente consegue perceber, principalmente através do irmão, o quanto isso não é bom. Né? O irmão, ele é mais velho, e vocês estavam até com essa discussão, não foi, Márcia, Dilza? Vocês estavam com essa discussão aqui no início. Ele é o irmão mais velho, ele já convivia ali em família antes dela nascer. Quando ela nasce, ele consegue perder, ele acredita que ele perdeu o espaço. Que ela tomou todo para si, sem querer, uma importância tão grande ali na família, que ele se sentiu inferiorizado. Que então, é uma coisa que acontece, no geral, com o filho que nasce depois. O mais velho, ele perde. Só que no caso da pessoa surda, isso ainda... E da pessoa surda, de um irmão surdo com uma irmã coda, isso é triplicado, essa situação. Porque... Na verdade, Dilza, a gente não consegue nem fazer essas comparações assim, sabe? Tão simples. Se você imaginar, porque é muito subjetivo. Se você pegar, por exemplo, a minha família, a minha irmã mais velha tem esse papel. Eu depois que eu nasci, minha irmã caçula, depois que nasceu, não pegou
ela continua sendo o centro ali, minha irmã é que comanda tudo. Então, com os meus pais, até hoje até. Então, não teve isso. Então, não tem como a gente fazer, sabe, analisar como se quem chegou depois acaba tendo esse papel. Não é assim. Mas no caso de uma família de surdos, de pessoas surdas que tem uma pessoa ouvinte em casa, o que é comum acontecer? Primeiro, que é comum que essa criança ouvinte que nasça, ela já nasça tendo a língua de sinais como primeira língua. Porque ela está ali no mundo que se comunica em língua de sinais. Tanto que no começo ela fala, né, que ela ia para a escola e ela falava como uma pessoa surda. Ela fala, eu falava como uma pessoa surda, a gente falava estranho e as pessoas zoavam ela por conta disso. É a primeira língua dela, né? É a língua que ela teve ao nascer, que ela teve acesso desde pequena. Então é a primeira língua dela. Ela deixa bem claro no filme também a questão deles quase não terem acesso a pessoas, deles serem muito fechados no núcleo familiar deles. Até com pessoas surdas, eles não tinham tanto acesso. No filme, eles deixam bem claro. A gente se encontra com outras pessoas surdas de tempos em tempos. Com pessoas ouvintes, pessoas que ouvem, lá também era bem claro que não tinham esse acesso, a não ser quando fosse através dela. Mas aí vamos voltar para ela. Mas, então, primeiro já nasce tendo a língua de sinais como primeira língua. E é comum também nessa família, nessas famílias que tem uma pessoa que ouve e ela é formada por pessoas que não ouvem, é comum que essa pessoa ouvinte, ela cresça, às vezes não é nem tomando para si, às vezes é porque acaba sendo ali, sendo necessário que ela utilize o papel, que ela desenvolva o papel de tradutor e intérprete da família. Porque vocês perceberam? Não é porque ela quis, não é porque os pais também quiseram. As circunstâncias levaram para que isso acontecesse. E isso é comum acontecer nesse tipo de família. Tá? Num núcleo como o dela, onde tem a maioria de pessoas que são surdas e uma única pessoa ouvinte. Mas eu chamo a atenção, sabe? Não é querendo colocar culpa em ninguém, porque não tem como a gente fazer isso. Os pais não tiveram culpa, né? Isso foi acontecendo, na maioria das vezes, isso acontece até de forma natural. É natural que isso acaba acontecendo. Mas a gente não tem como deixar de não observar isso e não tem como a gente deixar nesse cinema comentado de a gente fazer discussões sobre isso, né? A gente só tem que entender que isso é natural, é comum que isso aconteça mesmo. E as circunstâncias levam a isso. Não é o pai que obriga, não é ela que quer. Mas que tem dois viés, a gente não pode deixar de perceber. A gente vai ver que tem um lado em que ela acaba até gostando e que para ela seja até bom que ela aprendeu uma outra língua. Tem um lado que não é bom. Eu lembrei do momento na escola em que o namorado, né, naquele momento era futuro namorado, mas que o Miles, ele vai e fala, você está reclamando de quê? Você convive com uma família unida, você tem uma outra língua, você está reclamando de quê? Mas se você olhar também o irmão reclama. Eu perdi o meu papel enquanto irmão mais velho. As responsabilidades que seriam de um irmão mais velho sobrecaíram em cima dela. Decisões que ele, enquanto irmão mais velho, de repente seria consultado, isso não ocorre, é com ela. Mas a gente também não pode deixar de entender, gente, que isso tudo ocorre devido à questão social também, concordam comigo? Se a gente tivesse uma sociedade mais acessível, uma sociedade mais inclusiva, onde pessoas sinalizassem, isso não seria necessário. Como é que no desenrolar do filme nós vamos ver as pessoas ouvintes lá junto com a mãe, conseguindo se comunicar com ela, conseguindo trabalhar lá junto com ela? Porque ela não estava lá mais, né? Houve necessidade, eles conseguiram se comunicar, se esforçaram para se comunicar, foram aprender. Então a gente tem que pensar, eu gostaria, sabe, nessa parte final de deixar isso bem claro, a gente tem que pensar numa sociedade voltada para uma cultura inclusiva. É nisso que nós temos que pensar.
Nós temos que pensar que a língua de sinais é a língua, às vezes, do nosso vizinho, de um colega de aula. Pode ser, gente, de alguém que você nem conheça. Mas você sabe que tem pessoas que se comunicam com essa língua. Você pode estar no comércio, você pode dar aula, você pode ir num teatro, num cinema. Alguém pode querer tirar uma dúvida com você, pedir uma informação, ou você pedir alguma informação para uma pessoa surda. E aí? Se sentir envergonhado porque você não sabe a língua do outro, não basta. Não basta. Assistir esse filme, ter os determinados tipos de discussões que a gente teve hoje, perceber coisas no filme que poderiam ser diferentes se as pessoas sinalizassem, não basta. Nós falamos de legislação um momento mais à frente e falamos, tem que sair do papel. Sai do papel se as pessoas tiverem conhecimentos e brigarem por ela. Muitos já têm conhecimento do que está no papel. E muito pouco ainda está sendo feito. A inclusão é linda no papel, mas ela é possível também de acontecer na prática. Mas para ela acontecer, cada um tem que fazer a sua parte. Então, não é ficar pensando, a sociedade poderia usar a língua de sinais. Você poderia usar a língua de sinais. O que você está fazendo para aprender? O Anne levantou a mão, pode falar, Anne? Então, eu senti um pouco de dificuldade para assistir o filme, porque grande parte dele é em língua de sinais, né? E para mim que não entendo muito, mas a questão da primeira língua, como você tinha colocado, né? Que é a língua da Ruth, que quando o professor pergunta a ela como ela se sente cantando, ela só consegue expressar com a língua de sinais, né? Eu entendi que ela falava assim, que ela sentia borboletas no estômago e depois se sentia livre. Então, o filme todo é muito lindo, eu me emocionei em várias partes, e, assim, muita dificuldade para ela, a questão do bullying, né? A questão do preconceito também, da gente achar que por a pessoa ser surda, ela não vai escutar uma música, e eles gostam de música, ela também gosta de música, e o final também, pelo que eu percebi, as pessoas que viviam ao redor deles, depois que ela foi embora, né, começaram a interagir e conseguiram se comunicar melhor com aquela família. Mas é muito legal mesmo o filme, eu gostei bastante. Obrigada, Wani. Só vou puxar uma coisinha aí, que eu ia fazer eu ia puxar isso da fala de Juliana anteriormente, mas deixei para falar depois, e foi bom que você lembrou da gente falar sobre isso agora, antes da gente encerrar. Você fala de duas coisas aí, quando você comenta. Primeiro, você fala sobre a questão das pessoas acreditarem, acharem que pessoas surdas não vão gostar de música. E a gente consegue, dessa fala sua, trabalhar 2 termozinhos. Alguém se habilita? Quais termos? A gente pode discutir disso, ouvintismo, e podemos discutir capacitismo. Nesse caso, propriamente dito, de a gente acreditar que uma pessoa surda não vai gostar de som, a gente tem especificamente aí questão de capacitismo mesmo, né? Capacitismo é forma de preconceito que a gente tem voltada para as pessoas com deficiência. Em outro momento nós vamos discutir, mas talvez até aqui agora mesmo, por mais que eu tenha falado essa questão de capacitismo e voltado para as pessoas com deficiência, nós vamos lembrar também que quando a gente fala de pessoa surda, se a gente tiver uma visão linguística, porque nós temos uma visão também médica, visão médica vai colocar as pessoas surdas voltadas como pessoas com deficiência no geral. Numa visão mais linguística, a gente consegue detectar ali 2 grupos, né? Um grupo de pessoas surdas e um grupo de pessoas com deficiência auditiva. Mas, independente dessa discussão e dessas 2 visões, a gente tem que entender que capacitismo são formas de preconceitos voltadas para pessoas com deficiência. Ouvintismo, especificamente, ele é um termo voltado para pessoas surdas. Ouvintismo é uma forma de preconceito em que pessoas que ouvem tendem a cobrar, a forçar que pessoas surdas ajam, se comportem como pessoas que ouvem. Então, isso é ouvintismo. Quando o Anne comentou, as pessoas acreditam que pessoas que não ouvem não gostam, pessoas surdas não gostam de música, isso não é ouvintismo.
Isso é capacitismo. Mas se a gente pegar em vários momentos na vida cotidiana de uma pessoa surda, momento que essas pessoas são cobradas para que ajam, para que se comportem como pessoas ouvintes, como pessoas que ouvem, isso é ouvintismo, tá? Ai, gente, muito bom. A gente vai fechar. Eu vou deixar só. Roberto levantou a mão. Vou deixar você falar, Roberto, porque você é uma pessoa que está na maioria dos nossos eventos, né, Roberto? É muito difícil a gente fazer um evento que Roberto não esteja. Pode falar, Roberto. Abram as camas, meu povo. Então, o que eu pude entender, né, um pouquinho do filme, o que me chamou a atenção bastante foi a questão da insegurança, né, que aquela adolescente ela começou a enfrentar a partir do momento que ela passou a assumir esse papel de intérprete da família, da linguagem de sinais, e enfrentar todo o preconceito em sala de aula, com os colegas, até por questão de econômica mesmo, da família, né, ser vendedores de peixe, pescadores, e ela ter que ir para a escola, às vezes, com certeza, né, o cheiro do peixe fica no corpo, às vezes carrega junto com a pessoa, e isso fez com que ela criasse até uma resistência com relação aos próprios sonhos dela, né? Ou seja, ela não revelava o que ela tinha de sonho. Então, aparentemente, ela só tinha aquilo, né? Da pesca, do conhecimento da família. E a partir do momento que o professor contribui no processo, que descobre que ela tem esse talento, e ele investe nessa capacidade dela, nessa habilidade dela, ela se descobre, né? Que ela poderia ir mais além daquilo. Só que entre o conflito entre ir assumir essa nova visão, né, de sonhos, buscar seus sonhos e ao mesmo tempo permanecer com a família, porque ela era a única da família que poderia estar auxiliando dessa forma, né, de acompanhar toda a família e fazer com que eles fossem inseridos na sociedade através dela, de uma forma mais aceita, né, mais inclusiva. Então, isso me chamou a atenção porque essa insegurança dela, no final, demonstrou uma grande coragem dela, né? Ter que desafiar tudo isso e seguir carreira como cantora, né? E mostrar esse talento, essa capacidade que ela tinha de ir além do que ela tinha de conhecimento. Então, Obrigada, isso foi muito emocionante também, essa parte. Sim. E todas as demais, né? Todo o filme foi interessante. Obrigada, mas, assim, com Roberto. muita atenção. Sim, a gente fica imaginando o que ela passou, né? Não deve ter sido fácil tomar a decisão que ela tomou, né? O filme deixa para a gente bem claro essa questão da cobrança e uma cobrança que os pais colocam num primeiro momento sem nem perceber, né? Devido à questão da convivência mesmo. Vou chamar a atenção aqui logo no finalzinho, só para a questão de língua, tá? Não esqueçam. Língua brasileira de sinais. A língua da comunidade surda do Brasil, a forma de comunicação é através de uma língua, não é uma simples linguagem, é uma língua. E, de novo, também a questão de Libras, tá? Não esqueçam de puxar o Szinho aí, para deixar o Libras bem claro. A lista de presença já foi colocada. Quem ainda não assinou, por favor, assinem. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês nesse Cinema Comentado. A gente conta com vocês o ano que vem com mais. Esse é o último Cinema Comentado do ano, né? O próprio Geles encerrou já, na verdade, as suas atividades. A gente só tem reunião agora no dia 21, né? Mas a gente conta com a presença de vocês em outras atividades que a gente vai desenvolver o ano que vem, tá? Vamos tirar aí alguns meses aí só para... Mas o povo não para, não. O povo vai publicar. O povo tem que escrever. Sim, Ariane, passa rápido, né? E passa. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, tá? No Cinema Comentado Surdez em Foco. Eu queria agradecer também a presença, especialmente, dos intérpretes de Libras que estiveram com a gente, Ana Paula, o Kerson e a Leidiane. E queria agradecer também aos alunos do professor Félix, que estão aqui presentes com a gente, apesar dele não ter podido estar... conduzindo o Cinema Comentado, eu agradeço a presença de vocês. Agradeço também a presença de Jackson, professor do CPF aqui da UFSB, e de outros profissionais da área
de Libras que nós temos aqui. Temos diversos profissionais, diversos professores de Libras com a gente, tá? A própria Lenini, a própria Leidiane, a própria Ana Paula e vários aqui outros, tá? Muito obrigada, uma boa noite a todos e até o ano que vem com mais atividades do Gênesis. Obrigada, gente.